Então, partindo do pressuposto de que os textos teóricos são mais difíceis e que exigem uma disciplina intelectual, exigem a criação de, de um processo de abordagem, assim como de mecanismos para poder facilitar essa acessibilidade ao texto, a primeira dica técnica que o professor Severino dá na subseção 2.2.1, diretrizes para leitura, análise e interpretação de textos, é que o estudante, a estudante, o leitor, a leitora, tenha o hábito de delimitar a unidade de leitura. O que seria, então, uma unidade de leitura? Primeiramente, a unidade é um setor do texto que forma a totalidade de sentido. Então, pode ser, a pessoa tem que ler um livro e ela, então, faz a divisão por capítulo. Ou ainda, a pessoa tem que ler um capítulo de um livro. Então, ela pode fazer a leitura por seção, que corresponde àquelas partes numeradas, normalmente com é, dados arábicos, números arábicos. Ou pode ser qualquer outra subdivisão do texto, como, por exemplo, a leitura por parágrafo ou a leitura por frases. O que é importante sublinhar? Essa unidade de leitura deve formar uma unidade de sentido, para que a pessoa, de posse dela, ao lê-la, possa compreender a lógica que está implícita naquela articulação textual. Ora, também, na medida em que nós fazemos isto, essa delimitação facilitará esse processo de disciplina do trabalho de leitura e de estudo. Ora, para que isso ocorra de uma forma mais adequada na leitura dos textos teóricos, a primeira solicitação é essa, que a leitura seja feita por etapas. Só vou passar para a etapa seguinte após a conclusão da análise anterior. E assim, passo a passo, eu terei condições de refazer o raciocínio global do livro. Muitas vezes, essa dica ela é fundamental. Só passo para a etapa posterior depois que, de fato, efetivamente, eu tive condições de assimilar os dados estabelecidos naquela unidade de leitura por mim demarcada. E essa afirmação que o professor Severino traz, ela é extremamente importante. Então, qual o critério que eu vou utilizar para definir o tamanho da unidade de leitura? Segundo o professor Severino, o primeiro critério será este: tendo em vista a natureza científico-tecnológica, filosófica do texto, o campo, a área do conhecimento do texto, então, a primeira coisa que eu vou fazer é levar em conta isto. Eu tenho acessibilidade a esse campo do conhecimento, a essa área do saber? Segundo elemento importante, em relação àquele assunto tratado, ele me é familiar? Então, o tamanho da unidade do texto levará em consideração estes dois parâmetros. Se o texto me for acessível, se o assunto me for familiar, eu posso, portanto, fazer uma restrição maior. Se eu devo ler, por exemplo, um livro, eu posso fazer a leitura por capítulo. Ou se o contrário, o texto não me é acessível, o texto não me é familiar. Então, o ideal é que a leitura seja efetuada por partes menores, como, por exemplo, a leitura do texto por parágrafos. O que é importante? Essa atividade de leitura deve ser feita de maneira contínua, evitando intervalos muito grandes. Caso contrário, o objetivo da leitura, que é captar o raciocínio global do livro e o pensamento do autor, esses objetivos não serão cumpridos. Estas são as primeiras dicas que o professor Severino nos oferece, a fim de compreendermos um texto teórico de uma forma mais efetiva.
delimitando a unidade de leitura.